Vai. Então, quinto ano, tudo bom? Aula de história, agora tivemos de matemática, agora de história, hoje, segunda-feira, 3 de junho de 2020. É bom lembrar que estamos na Semana do Meio Ambiente, tá bom? Então, no caderno de história, pegue o caderno de história, por favor. Não precisa copiar isso aqui não, que vocês têm no livro, tá? A única coisa que vocês vão copiar, história, páginas 264 até 270, tá bom? Então, vamos lá. O Brasil no século XIX, século mais que passado, já estamos no século XXI, né? O que aconteceu com o Brasil no século XIX? Então, vocês têm esse texto aqui que a tia colocou no quadro, lá na página 263. A história do Brasil no século XIX foi marcada por inúmeras transformações. Com a proclamação de Dom Pedro I, em 1822, o Brasil tornou-se oficialmente independente de Portugal. Porém, a escravidão foi mantida no país, assim como a grande desigualdade social. Tá? Veja bem, em 1822, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Então, ele tornou-se o nosso imperador. Porém, dois pontos. O Brasil, ele tornou-se oficialmente independente de Portugal. Isso ocorreu no dia 7 de setembro, quando foi proclamada a independência do Brasil, tá? Porém, a escravidão ficou mantida. Com a independência do Brasil, não acabou com a escravidão, não, tá? A abolição da escravatura demorou muito tempo, que só foi acontecer no dia 13 de maio de 1888. Veja bem, de 1822 para 1888, quanto tempo ainda levou a escravidão? E com isso, as desigualdades sociais, tá bom? E vamos lá. O que aconteceu? Nós temos a corte portuguesa no Brasil, lá na página 264. O que ele fala aí? No século XIX, a história do Brasil foi influenciada diretamente pelos fatos que ocorriam na Europa, tá? Na Europa. Quais foram os países da Europa que estavam mais atingidos ali? França e Inglaterra estavam em guerra. E Portugal, que era aliado dos ingleses, corria o risco de serem invadidos pelos franceses. Olha só, a França e a Inglaterra estavam em guerra, estavam brigando. Portugal, que era assim como os ingleses, corria o risco de ser invadido e também de ser tomado pela guerra. E o que aconteceu? Por isso, o governante português, Dom João, resolveu transferir a sede do governo de Portugal para o Brasil. Então, o que aconteceu? Com essa guerra lá na Europa, entre os franceses e os ingleses, com medo, Portugal, que também é um país da Europa, era aliado aos ingleses, eles com medo de uma possível invasão dos franceses lá em Portugal e deles serem envolvidos com a guerra. O que aconteceu? O rei de Portugal, Dom João, resolveu fugir. A tia costuma falar assim, meteu o pé, vamos embora, bora, vamos para o Brasil, vamos manter a sede do nosso governo lá no Brasil. Por que o Brasil? Porque o Brasil era colônia de Portugal. Por isso que a corte portuguesa vieram todos para cá para o Brasil. Aí aqui no Brasil eles montaram todo um cenário administrativo daqui do Brasil, tá? E aí, o que aconteceu? Assim, em 1808, Dom João se mudou para o Rio de Janeiro, acompanhado de sua corte, que era formada por milhares de pessoas
milhares, milhares, milhares. O cotidiano do Rio de Janeiro. Aí começou, tudo mudou. Com a chegada dos portugueses aqui, com a corte portuguesa, o Rio de Janeiro teve uma mudança radical. Na época em que a corte portuguesa chegou ao Brasil, o Rio de Janeiro não tinha estrutura para abrigar tantas pessoas. Não tinha, porque era colônia de Portugal, era muito pequenininho, não tinha uma estrutura adequada para abrigar aquelas pessoas que vieram de Portugal com a corte, né? As ruas eram mal iluminadas, não recebiam serviço de limpeza. Além disso, não havia sistema de esgoto nem água encanada. Por isso, as pessoas tinham que buscar água em fontes públicas ou poços. O dia a dia nas ruas da capital era marcado por intensas atividades comerciais, celebrações religiosas e pelo trabalho dos escravos, tá? Aí aqui nós temos uma figura, uma imagem, tá? Que a tia vai pedir que vocês descrevam o que as pessoas representadas na imagem estão fazendo. O que elas estão fazendo aqui? Identifique pelo menos 3 grupos sociais na imagem. Aí embaixo vem a abertura dos portos, tá? E chegamos agora o trabalho escravo nas cidades, né? Como que os escravos serviam os seus senhores? Grande parte da população que vivia nas cidades brasileiras no século XIX era composta de escravizados. Entre 1808 e 1831, cerca de 750 mil pessoas foram trazidas da África na condição de escravos. Aqueles que trabalhavam nas ruas, vendendo produtos ou carregando mercadorias, eram conhecidos como escravos de ganho, tá? E tínhamos também os escravos domésticos que atendiam a casa grande, vamos dizer assim. Vamos fazer a página 267, tá? E também a 270. Meus amores, não esqueçam, por favor, de colocarem as datas desde o dia, nas páginas, melhor dizendo, 267 até a 270. A data de hoje, 3 de junho de 2020. Tudo bom? Alguma dúvida até aqui? Alguém tem dúvida? Podemos mudar de aula então? Tudo bom? Então, beijos. Até amanhã, terça-feira. Tchau, tchau.